Obrigado, meu Pai, por mais esse culto, por mais essa oportunidade, por mais esse dia de edificação, casa firme, palavra, palavra, oração, oração, palavra, intercessão, meu Deus, medidas recalcadas e sacudidas daquilo que mais importa para a nossa vida espiritual, levar todas as áreas da nossa vida a crescerem, principalmente a nossa família. É isso, meu Deus, que nós estamos aqui fazendo hoje, desde as 7 da manhã. Orando, clamando, pregando, falando, declarando, ouvindo a Tua palavra e aprendendo no Teu templo, fazendo aquilo que Te agrada e dando condições ao Senhor, do Senhor, meu Pai, se manifestar na nossa vida, vir ao nosso encontro, atender às nossas orações e nos abençoar. Senhor, eu Te peço agora, nos perdoa por todos os pecados que nós cometemos, por todos os erros, as falhas, cada uma das imprudências que nós cometemos, as atitudes que nós tomamos, as decisões, os pensamentos, meu Deus, que tomaram a nossa mente, que nós não combatemos, que nós não negamos, que nós não resistimos. Quantos, meu Deus, que o diabo começou a atuar com um pensamento e não foi resistido esse pensamento. Não houve uma luta e por isso o diabo dominou, porque primeiro ele dominou a mente, depois ele dominou a boca, depois ele dominou as obras. Eu peço, meu Deus, nos perdoa. Passa com Teu sangue agora sobre cada um de nós, nos purifica de todo mal. Remove de nós, meu Deus, aquilo que o pecado trouxe, o rastro, o peso, a amargura, a condenação, a culpa que o pecado trouxe. Remove, Senhor, porque nós nos arrependemos e ao Senhor nós já pedimos perdão. O Senhor tem nos mandado construir um caminho reto no meio do deserto, e é isso que nós temos feito quando temos dado ouvidos à Tua palavra, para cumprirmos com a Tua direção, para fazermos a Tua vontade, meu Deus, e para vivermos por fé, não por vista, para vivermos o hoje, o presente, não o passado. Eu peço, esteja conosco, aqui, meu Deus, na Tua casa, no Teu templo. O que nós viemos fazer só tem sentido, só faz sentido, só vai atingir o seu resultado se vier do Senhor. Se o Senhor estiver conosco, se o Senhor, meu Deus, se manifestar, não vai vir de homem, não vai vir de pessoas, mas do Senhor. Nós estamos aqui e queremos a Tua presença na nossa vida. Queremos ouvir a Tua voz e saber que é o Senhor quem fala conosco, que é o Senhor, meu Deus, quem nos dirige, que é o Senhor, meu Pai, quem confirma, que é o Senhor, meu Pai, quem vem ao nosso encontro para atender o nosso clamor e para nos abençoar, como nós cremos e por isso estamos aqui, Senhor. Eu peço essa unção, que aqui eu diminua, mas que o Senhor cresça e que o Senhor, meu Deus, nos conduza, que o Senhor, meu Pai, nos guarde, guarda nós aqui e guarda, meu Pai, o que nós deixamos para vir te buscar, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda, meu Deus, o trabalho que foi deixado de lado, para que o Senhor, meu Pai, fosse colocado em primeiro lugar, guarda, meu Deus, os sentimentos daqueles que contrariaram a nossa atitude, guarda, meu Pai, guarda cada um daqueles que nos importam, porque nós estamos aqui. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do Senhor, e que todas as demais coisas o Senhor venha nos acrescentar. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor abençoe cada família, cada casamento, cada um que está representando aqui a sua casa. Eu oro para que sejam abençoados, que conheçam e vejam a glória do Senhor. Quanto a mim, eu entrego esse culto nas Tuas mãos e peço que aqui eu diminua, que o Senhor cresça e que seja o Senhor quem venha, meu Deus, conduzir a palavra, o louvor, a oração, que seja ouvida, respondida e atendida, que o Senhor esteja conosco, porque esse é o nosso propósito, é encontrarmos-nos com o Senhor e vivermos com o Senhor.
assuma o controle desse culto, dessa reunião, e bem como, meu Deus, toda a continuidade da nossa Casa Firme, é o que eu peço e entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por gentileza. Felicidade é uma escolha. Esse é o título do culto de hoje, da palavra, né, para a família, do cultivo familiar. E esse título não é meu, mas eu daria o nome de O Presente é para o Presente. O presente que Deus tem para nós e a promessa, o cumprimento da palavra, sempre é um presente, o presente é para o presente. Seria uma frase infinita, o presente é para o presente do tempo é para o presente da dádiva, e a dádiva é para o presente, e a dádiva é para o tempo presente, e assim não para mais. Como as pessoas têm dificuldade de sair, né, de situações que as prenderam tanto, que as bloquearam tanto, como há dificuldade para viver o novo de Deus, né, para deixar de viver o passado, para situar em si, né, lembrar, eu estou aqui, eu estou em 2022, eu estou... Desligar para mim, por favor, esses dois de trás aqui. Eu estou em 2022, eu estou em março de 2022. Né, hoje eu sou essa pessoa, hoje eu tenho tal idade. Né, eu não posso... o passado serve para alguma coisa? Serve, pode servir como um professor. Pode e deve servir como um professor. Não é à toa que a gente costuma ter professores, salvo algumas exceções, a gente costuma ter professores mais velhos do que nós, mais experientes do que nós, ainda que seja só naquela área, eles sabem mais do que nós. Então, eu não posso ignorar o que o passado me ensinou. Algo, por exemplo, eu sei que eu não devo fazer isso, eu sei que eu não devo repetir isso, porque se eu repetir isso, eu vou trazer de volta o resultado que isso me trouxe lá atrás. É aquela frase que a gente ouve direto. Se eu fizer as mesmas coisas, eu terei os mesmos resultados. Não dá para fazer as mesmas coisas esperando, porque está na igreja, porque agora pratica uma outra religião, não dá para fazer a mesma coisa e esperar por resultados diferentes. Não dá. E alguns ainda, eu vejo, né, que são anestesiados por conta da religiosidade. É algo do tipo, agora eu sou crente, agora a igreja que eu frequento é a evangélica, é a protestante, então as coisas vão mudar na minha família, as pessoas ao meu redor, elas vão ser convertidas e a mudança delas vai me fazer bem. Jesus disse, né, para os religiosos que, da maneira como eles faziam, às vezes, eles tornavam as pessoas 2 vezes mais condenadas do que se elas não conhecessem, né, o que eles ensinavam. Porque eles colocavam um peso sobre elas, eles atavam fardos pesados, né, sobre elas, de forma que elas não conseguiam. E quantos ainda têm colocado, transferido responsabilidade para os da sua família, para os da sua casa? A pessoa continua tendo a mesma atitude, continua tendo o mesmo comportamento, ela evoca o passado para o presente, mas ela diz que vai ter uma vida melhor. A própria palavra profética. 10 vezes mais
mais abençoado, mais próspero, mais feliz, de mais paz será o meu ano. Mas não é só porque eu estou declarando, só porque eu estou falando, eu estou dizendo uma palavra, não. Nós temos aprendido a conciliar, diga combinar. Nós temos aprendido a combinar palavras, pensamentos, obras, reações, postura. Não é uma coisa, é igual aquela pessoa, tem uma determinada igreja, né, que por conta do seu poder de marketing, sempre tem alguém que chega dessa igreja protestante, né? Igreja que tudo para você vencer depende de oferta financeira. Então sempre tem alguém que está vindo de lá, né? E que lá as pessoas aprendem algumas coisas, mas a maioria chega com uma visão assim: qualquer coisa que eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer uma oferta para Deus me abençoar. Eu vou ter que dar um valor muito alto, eu vou ter que entrar. O propósito, inclusive, é feito baseado em valores, né? Eu vou dar um valor para entrar num propósito, então Deus vai me abençoar. Porque se eu der um valor que para mim é sacrificial, se eu conseguir colocar um dinheiro com o qual eu conseguiria fazer algo relevante na minha vida, eu vou chamar a atenção de Deus. E a Bíblia tem até passagens que fala, né, que endossa isso, como a de Salomão, por exemplo, que ele deu uma oferta de 1000 holocaustos, e não por acaso, e não como uma coincidência, o Senhor, aquela noite, apareceu para ele numa visão e perguntou: pede o que você quiser. Mas eu sempre uso o exemplo de Salomão para dizer, se ele fizesse essa oferta lá na frente, por exemplo, depois daquelas 1000 mulheres e centenas de outros deuses, não teria sido a mesma coisa. Não teria. Ele poderia ter oferecido 1 milhão e não mais 1000, 1 milhão de holocaustos. Porque naquela época dos 1000, quando 1000 era um número alto para ele, quando 1000, né, era provavelmente o maior número que ele tinha praticado em alguma coisa, a gente não vê outro, né, até então, 1000 era mais uma obra dele para com Deus. Então o coração dele estava em Deus, ele queria saber de administrar a obra de Deus, ele estava ali, né, atrás de conhecer o que o pai dele tinha feito, para cuidar das coisas do Senhor. O zelo dele era uma coisa impecável. Então a oferta não foi a única atitude, não foi uma atitude isolada. Foi um conjunto, junto com outras coisas. Ela combinou com outras coisas que ele fazia para Deus. E o Senhor apareceu para ele. Então, uma coisa que você precisa entender é que não adianta você escolher: eu vou fazer isso para Deus. E por causa disso, Deus vai abençoar, Deus vai mudar, Deus vai transformar todas as áreas da minha vida. Não. Somos nós quem devemos colocar todas as áreas da nossa vida nas mãos dele. Entregar nas mãos dele. Confiar nele. Dar ouvidos a ele, não dar ouvidos àqueles pensamentos que a gente teve uma vida inteira. Começar a anular coisas do passado que já deveriam ter morrido. Aqui em Levítico 26:10 está escrito: e tirareis fora o velho por causa do novo. Se você não tira o velho, que já ouviu, que é velho, o que não cabe mais, não é o que não cabe mais porque é antiquado, porque está fora de moda, porque ninguém mais faz. Não, esse é um engano perigoso, inclusive com relação à igreja. Tem gente que não segue a palavra, tem gente que segue modismo na igreja.
O que é modismo? Tem, né, aquela linha do que muitas igrejas estão fazendo, do que muitos pregadores estão falando, e estão pregando, não, isso aqui não é um problema, não, isso aqui Deus não está preocupado, não, a gente tem que seguir a palavra. Pega a palavra que vem, que fala com você, como a palavra tem te, né, rasgado no meio, dividido suas emoções, do entendimento espiritual que você tem, separado o espírito da alma, né, o querer do saber. Não, eu sei que Deus quer isso, eu sei que Deus tem isso comigo, eu sei que Deus espera de mim tal atitude. Aqui em Mateus 9,16, está escrito: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Falando de família, deixa eu ler mais esse aqui, que esse aqui também fala de tempo. Isaías 43. Repita comigo: não fiquem lembrando das coisas passadas. Diga, nem pensem nas coisas antigas. Eu continuo: eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não a percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. A gente falou sobre esse caminho no deserto na segunda, né? Um caminho que Deus espera que a gente construa, um caminho reto. E eu vou repetir caminho reto como caminho novo. Não é aquele caminho cheio de curvas, de atalhos, e esses atalhos que acabam demandando mais tempo, mais trabalho, mais sacrifício, mais desgaste, mais perdas. Um caminho reto. O caminho dessa coisa nova que o Senhor está fazendo. E que alguns ainda não perceberam. Por que alguns não estão percebendo e não estão vivendo? Porque estão presos. Porque ainda tem uma ligação forte, que precisam orar, quebrar, né? E todas as vezes que se pegar vivendo isso, ter uma atitude espiritual, às vezes até drástica, violenta, agressiva. De fazer como Davi, por exemplo, quando Davi, eu imagino, né, a cena do Davi às vezes pensando: estou sendo perseguido, tenho que lutar contra Filisteu, tenho que lutar, fugir do Saul, porque eu não posso tocar nele, que ele é ungido do Senhor. Tem um monte de gente aqui para alimentar. Houve época que o Davi ele tinha problema para alimentar aquele monte de homens. Vem um peso sobre a pessoa. Vem às vezes, aquela tentação, né, de você ficar angustiado, sabe? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que tudo isso aqui vai se resolver no final? E a Bíblia nos dá o exemplo do que o Davi falava. Por que você está angustiado, ó minha alma? Por que você está angustiada? Se a gente for racional, ele tinha motivo para estar angustiado? Tinha ou não tinha? Claro que tinha. Tem gente que fica angustiado por ter um boleto que vence amanhã, por exemplo. Imagina o Davi, que só homens tinha 400 para alimentar, não tinha, né,
Ele não tinha igual Moisés ali um maná que caía do céu, não tinha ali uma provisão, às vezes dependia de pessoas igual o Nabal, né? Que às vezes você fazia um favor, prestava ali um favor, colocava os teus homens a cargo para ajudar e ter uma força ali, uma ajuda, e o homem falava, não devo nada para você não sei nem de quem que você está fugindo, vai procurar alguém que se sustente. A perseguição. Um homem que por um tempo ele não tinha um lugar que ele podia chamar de meu, uma casa. E aí é onde a gente vê que vale a pena a gente perseverar nos tempos difíceis, né? Porque o Davi, sem ser a sua vontade, por um tempo ele era um nômade, ele estava num lugar, ele ficava sabendo que o Saul estava vindo atrás dele, mudava, e ele vivia muitas vezes em cavernas. Ia para uma caverna, de uma caverna ia para outra, e de uma caverna ia para uma terra estrangeira, de um povo que não era um povo amistoso. Só que depois, quando Deus estabeleceu uma morada para ele estava morando num palácio. Ele estava morando na melhor residência do país. Então aí você vê que tem coisas que a gente precisa saber, tem coisas que é um tempo, não é para sempre. Por isso que a minha atitude agora, ela precisa ser a atitude certa. Sabe, aquelas perguntas, mas até quando? Não sei. Até quando vai ser assim? Até quando eu vou passar por isso? Até quando vai continuar isso? Não sei. Mas tenha boa atitude enquanto durar. Tenha atitude fiel enquanto durar. Tenha atitude sábia enquanto durar isso. A atitude que Deus se agrada, está aqui, felicidade é uma escolha. Felicidade não é uma condição, não é uma circunstância, não é um lugar, não é uma pessoa bem-humorada do teu lado, não é um conjunto de coisas bem acertadas e ajustadas, não. Felicidade é uma escolha. Eu estou aqui, não estou onde eu queria, não estou vivendo do jeito que eu queria, com quem eu queria, ou é com quem eu queria, mas não é do jeito que eu queria, mas eu decido ser feliz. Eu decido ter uma boa atitude. Por quê? Porque eu sei, porque Deus tem falado comigo. Porque eu tenho recursos, eu tenho ferramentas para isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de família, se você pegar vamos falar mais de 90% dos problemas de um casamento, que o começo da família é um casamento. Mais de 90%. Ou seja, 9 em cada 10 discussões, 9 em cada 10 brigas, elas têm a ver com algo que não é do presente. Ou no que está sendo feito, ou na reação de uma daquelas duas pessoas, ou na proporção que aquilo tomou. Porque muitas vezes uma coisa toma uma proporção homérica, não é por causa do presente, mas é por causa a pessoa não consegue isolar aquela obra. Aí, o diabo já soprou assim agora, para você contrariar a palavra. Não, é porque não é a primeira vez que eu estou vivendo. Viva como se fosse. Mas até problema a gente tem que agir como se fosse a primeira vez. Para você ter uma boa atitude, sempre tem que haver disposição. Quantas vezes, fala a verdade, é igual a história, uma das maiores causas de discussões, dizem que não começa em problemas gravíssimos, começa naquelas coisas do tipo da toalha. O homem deixa a toalha em cima da cama, ou a mulher tira do marido, aquele negócio que ele deixou parece que está bagunçado, mas ele sabe por que está ali, aonde está, do jeito que está, mas a mulher tem uma mente que é tão organizada, que vê aquilo numa posição meio diagonal, num lugar que é reto, ela tem que pegar aquilo ali e colocar em outro lugar. Toda mulher parece que foi formada em engenharia, arquitetura, então, porque às vezes tem coisa que você olha ali e você fala, aí tem que ser simétrico. Mas não é aquilo. Vamos falar a verdade, não é ali, não é aquele momento.
Aí alguns vão falar, é porque já é a 1000ª vez. É porque já aconteceu isso tantas vezes. Ok. Mas deixa o passado no passado. Eu falo que a primeira coisa que tem que ter num casamento, e isso é uma coisa que você que é cristão precisa trabalhar. Se você perdeu isso, eu quero te convidar a orar a Deus hoje, a pedir para Deus e a entrar numa campanha de oração para recuperar isso, independente com quem você é casado. Recuperar a confiança. A base de qualquer relacionamento é a confiança. Se você confia numa pessoa, você vai além. Você vai pagar preços, você vai superar momentos, você vai colocar uma lente sobre os teus olhos com uma predisposição em admirá-la. Se você não confia, você vai viver de forma contrária a tudo isso. A lente vai ser para ver defeitos. Porque a desconfiança vai levantar até aquilo que você não sabe. Mas você vai colocar sob suspeita. Então você não pode aceitar, isso é uma coisa que você não pode aceitar, porque se você vive hoje de forma desconfiada do seu cônjuge, você está sendo roubado pelo diabo. Isso é um roubo que o diabo, ele conseguiu efetuar dentro do teu relacionamento. E enquanto você não restaurar isso, você pode fazer tudo que você imaginar. Mas você não vai ter plenitude. Você não vai viver o shalom de Deus. Que esse shalom tem a ver com completude, as coisas cheias, completas, as coisas plenas como elas devem ser. Então, a base, o estrado, é a confiança. Tanto que a comparação que a Bíblia faz do casamento é o nosso relacionamento com Cristo. É ou não é verdade? A base é o nosso relacionamento com Cristo. E aí eu já, de novo, eu dou aquele chute de bico de pé no teu joelho que você que falou assim, eu tenho motivos para desconfiar. Você não tem, você teve. Porque hoje você está ouvindo a palavra agora. Estou certo ou não? Não fale esse sim. Sim, não. Fala com vontade. Estou certo ou não estou? Sim. Você tem uma palavra agora, presente. Então, confiar daqui para frente é uma escolha sua. Não, mas esse não se tira da sua vida. Esse não é ponto de dúvida. Eu sei o que eu vivi. Perfeito, você viveu. Decida não continuar vivendo a mesma coisa. Tira o velho. Mas não tem como eu tirar da pessoa. Não tem mesmo. Tira de você. Tira a lembrança. Eu fui muito ofendido. Pode ter sido, eu não tiro a sua razão quando você foi ofendido, de ficar triste na hora, chateado. Mas hoje você deve dizer, eu não vou carregar mais isso. Eu não vou pegar a palavra que Deus está me dando agora e vou colocar no odre velho, que já chegou no seu limite. O que quer dizer o odre velho? Odre velho era um recipiente para líquido que tinha chegado no seu limite. Qual limite? O seu limite de volume. Ele não tinha mais para onde expandir. Então, se colocasse o vinho novo, que ainda ia fermentar, e esse era um bom fermento, que é o fermento que ia dar a qualidade de um vinho melhor, um vinho de qualidade, aquela fermentação iria expandir aquele recipiente, que já estava no seu limite. E essa, inclusive, é uma expressão nossa. Eu já estou no meu limite. Não, aqui com essa pessoa eu cheguei no meu limite. Não dá mais.
Para de repetir palavras como essa. Quando você fala uma coisa como essa, o diabo chega e fala: isso aí, isso aí, isso aí mesmo, alimenta. Vai, é isso aí, fala mais isso, se enche mais disso, fica saturado. É isso aí, eu quero você esgotado, cansado. Eu quero que você olhe para essa pessoa assim e tenha nojo dela. É assim que o diabo quer. Ou você acha que não, ele é mais bonzinho? Hã? Ele é mais tranquilo. O diabo quer isso, quer que você viva no seu limite, esteja fechado. E não é fechado para coisas novas, é fechado para o novo de Deus. Porque quando a gente vai lá para Romanos, está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai, fala gente, mas transformai vos. Quem transforma quem? Você transforma quem? Você se transforma. Mas transformai-vos. Ou seja, era Paulo falando: se transforme você pela renovação do vosso entendimento. Não se conforma, não. Não se conforma em repetir, em viver dessa maneira. Cheguei no meu limite, não dá mais. O que eu já vi nessa vida, o que eu já vivi, o que eu já passei com essa pessoa, ao que eu enfrentei com ela, ao que eu já ouvi dela, a vergonha que eu já passei com ela, as situações que eu já vivi com ela. Se você está com ela, a gente precisa ser mais grato. Agradeça. Ainda que você não tenha sentimentos que te levem a ver a vida assim, para agradecer. Quantos que enxergam, o casamento como um peso? O cônjuge como um peso? Aquela pessoa que está ali, que por causa dela a tua vida é mais difícil, a tua vida é mais pesada, o processo de algumas coisas ocorrerem na sua vida é mais lento, mais sacrificial, mais complexo. E eu não vou nem continuar falando para alguns aqui não falar um amém, né? Então, deixa o pessoal, isso aí, agora está falando da minha vida, está quebrado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus não, sua vida é uma bênção, porque as nossas palavras têm, então a sua vida é uma bênção. Seu casamento é leve, agradável, é assim, é uma brisa que passa naquele dia de calor. É ou não é? Aquela brisa. Teve gente que falou um agudo aí que eu não acreditei, mas eu tomo posse desse Fala pela fé. Declara pela fé. Tira o passado. Se você não começar a exercitar isso, é igual quando você quer mudar o teu corpo. Quantos de nós que olha, dá aquela olhada no espelho e fala: não queria estar assim, eu queria estar com essa parte melhor, queria estar com isso aqui mais em cima, com isso aqui mais definido, com essa parte aqui torneada. Não adianta você ficar olhando ali só e não fazer nada. Esperar que as coisas aconteçam sozinhas. Ficar parado, continuar na mesma passividade, comendo do mesmo jeito, sem atividade, você vai ter que fazer, se movimentar. O casamento é a mesma coisa, só que as pessoas, elas se dispõem apenas, a maioria se dispõe apenas a repetir mais do mesmo. Mais do mesmo. Não adianta você declarar aqui a palavra, mas você continuar pensando, olhando para a pessoa e esperando dela as mesmas coisas, para o bem e para o mal. A Bíblia diz que a gente não tem que esperar das pessoas, que a gente tem que esperar de Deus, que a gente tem que plantar em Deus, mas a gente planta em Deus para pessoas. Então, eu preciso localizar na minha vida o que é o odre velho. Na minha casa, na minha família, no meu relacionamento. Eu preciso identificar as duas coisas, onde eu estou falhando porque eu estou agindo errado, e onde eu estou falhando porque eu não estou agindo. Hoje, no culto do meio-dia dos pais e filhos, eu
falava ainda, depois medita sobre 2 Samuel 13, que eu não vou ler, mas a gente vê um Davi foi um exemplo para tudo, até já citei ele aqui hoje, menos como um pai. Eu falava, por exemplo, de que uma coisa que muita gente já viveu e alguns ainda vivem, nunca perceberam, nunca se atentaram por que vivem isso, né? Quando você olha para o Aminon, ele começou a gostar não, ele ficou apaixonado pela irmã dele Tamar, e a Bíblia diz que ela era uma moça bonita e virgem. Então, além de tudo, era uma moça cuidada, era filha de um rei, né? Sempre estava vestida, a Bíblia diz, com uma túnica longa, colorida, né? Aquilo que caracterizava ela como uma moça especial. O Davi, quando ele pecou com a imoralidade, ele trouxe para dentro da casa dele aquele espírito da imoralidade. Então, eu costumo dizer, o que você trouxe para dentro da tua casa, você abriu aquela brecha, o mínimo que você faz agora é se colocar na brecha. Cada um de nós sabe a área em que teve inclinação e queda. É ou não é verdade? Ninguém melhor do que você sabe o que você já fez. Você não precisa sair falando para todo mundo o que você já fez na vida. Você já confessou para um, não importa quem, confessei para um. Amém. Mas isso não muda que aquele demônio, aqueles demônios, aqueles espíritos, que está lá desde Deuteronômio, quando Moisés falou, né? Que a maldição visita de uma geração a outra, né? Que aquela maldição visita da geração dos pais, da geração dos filhos, até a 4ª geração. A bênção vai até 1000, mas a maldição vai até 4. É ou não é verdade? Então, talvez você não saiba do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, que com a sua completa 4, mas você sabe o que você fez. Então, o mínimo que nós fazemos eu sei que essa área eu tinha uma inclinação, eu talvez até sei do meu pai que teve, eu tenho também, eu tenho que ficar atento na minha casa. Então, o Davi foi lá, cometeu o adultério, fez o que ele não devia ter feito, né? Com a mulher de um homem comprometido, uma mulher comprometida já com um homem. Ele trouxe aquele mal para a casa dele. E aí vem o Aminon, a história do Aminon com a Tamar. Ficou apaixonado por ela. Eu estou gostando dela, eu quero estar com ela, tal. Aí aparece um primo dele, filho do irmão de Davi, o Simeia, que viu a fisionomia do Aminon e olha como o diabo entra. Por que você está abatido assim, rapaz? Isso são as minhas palavras. Por que você está abatido assim? O que está acontecendo com você? Eu estou apaixonado pela minha irmã Tamar, mas eu não tenho como estar com ela. Olha o demônio. Vai para a cama. Cai doente na cama. Porque assim, o teu pai vai vir te visitar. Quem era o pai dele? Davi, o rei. O que eu estou falando para você não é algo que eu interpretei, é algo que até o Jonadab percebeu. O Davi não vem aqui. O Davi não dá atenção para os filhos, a não ser que algo mais grave esteja acontecendo. E eu usei essa palavra para mostrar, eu lembro de uma época que a minha filha era assim, começou a acontecer o seguinte, ela ficava ali, às vezes com alguém, né, na escola, ou com tias, né, ou estava no meio de outras crianças, com pessoas, alguém chegava e falava assim, poxa vida, ela é uma beleza para comer, né? Olha, ela deita à noite, ela dorme que é uma maravilha. Aí chegava na hora da comida, comigo, às vezes com a minha esposa, era uma luta, uma dificuldade. Eram duas pessoas ali unidas, né? Na pressão e aquela dificuldade.
E aquela luta. Aí teve aquela época que começou a ficar mais doente do que o normal. E uma criança pode chegar a ficar doente a ponto de aquelas dores na barriga, que não tem causa, não comeu nada diferente, e aquilo ser forçado até chegar um vômito, e enfim. E aqui está a palavra de Aminon. Como é que o Aminon conseguiu trazer o Davi até ele? Quando ele caiu doente numa cama. Foi ou não foi? Ficou doente. Como é que ele ficou assim? O Jonadab deu essa direção. Cai doente numa cama que seu pai vai vir te visitar. E quando seu pai vier te visitar, pede para ele que você quer ver tua irmã. Foi assim ou não foi? Ah, mas era um adulto, mas quanta criança, quanto adolescente, quanto jovem, que não tem atenção do pai quando deve ter. Que o pai nunca tem tempo, que a mãe nunca tem tempo, que nunca tem paciência, que nunca tem aquele tempo bom, aquele tempo legal, aquele tempo de qualidade, quando deve ter. E aquele filho, para ter atenção, vai a algumas consequências mais graves. Como foi o Aminon? Quantas vezes que eu peguei pais que os filhos, eu preciso orar, porque, olha, toda hora fica doente, acontece isso, é espiritual, é inveja. Eu falei, tem gente que é invejada, tem gente que, por exemplo, fica expondo demais os filhos em rede social, fica fazendo, não tem estrutura ainda, não posso expor, então sempre vai ser assim. Não, cada um tem que saber a estrutura que tem. Mas tem coisa que não é espiritual, tem coisa que é emocional. O tempo que aquela criança, que aquele adolescente, que aquele jovem não está tendo, que ele devia ter, aquele momento que você pode olhar no olho, dar atenção, conversar, brincar, fazer o que deve, não está fazendo. Então, aquela criança, aquele adolescente, aquela criatura, às vezes jovem, está ficando mais doente do que deve. Doente, está entendendo esse doente ou não? Igual a Aminon? Está mais sensível. Gera dificuldades para algumas coisas que estão com os outros igual eu. Veio um que falou, nossa, a hora que vai comer é uma beleza, come igual uma lima nova. Eu falei, que coisa, Jesus, olha, a gente é uma dificuldade aqui, senta os dois na mesa, um de cada lado, vai, come, não, estou com sono, não. Quem já teve criança difícil de comer, sabe como é? Que na hora da comida dá sono, a criança fica preguiçosa, ela pega, faz tudo vem na cabeça dela, né? Ela lembra da matéria da escola, lembra do filme, lembra da palavra de Deus, né? Mas a comida está ali. Aquilo eu comecei a pensar, peraí, mas por quê? Por que come bem com os outros, não come comigo? Por que que dorme bem com os outros, mas não dorme? É uma dificuldade comigo. E aí é onde muitos erram. Muitos pegam, essa menina, esse menino aqui está com fingimento. Essa menina aqui está com malandragem. Tem uma malandragem, mas ela foi forçada a ser malandra. Ela foi forçada a esse fingimento, a essa mentira, para ter o que não teve de forma normal. Para buscar o que não recebeu de forma sadia, saudável. E quantos de nós somos essas crianças, esses adolescentes, esses jovens até hoje, com algumas pessoas que a gente não tem de forma natural? Que faz o que não precisa fazer. Fala de um jeito que não precisa falar. Porque quando espera ter algo, não tem. Quando quer receber, não recebe. Como era com os nossos pais? Para quem foi assim? Não estou dizendo que isso é assim com todo mundo. Mas nesse ponto agora eu estou falando de filhos. Olha para os seus filhos. Porque o Davi não olhava para o Aminon, tanto que precisou de um Jonadab, um desgraçado, maligno de um Jonadab, olhar e ver que ele estava mal. Por que o Jonadab que viu isso? Porque o pai não viu. Porque o pai não olhava para ele numa condição normal. Você não vê um relato do Davi, depois no outro capítulo você vê o Absalão chamando o Davi
para um evento lá, imagino eu, como se fosse um churrasco da época, que ele ia tosquear as ovelhas, então chamou todo mundo. E veja que o Davi, ele tinha alguma dificuldade com os filhos dele. Porque o Absalão chamou, já estava com outros planos, vem pai, vem todo mundo. O Davi falou, não vai dar, vai ficar pesado para você, porque é muita gente, é minha comitiva, seus irmãos todos, não dá. Por fim, ele se esquivou daquilo, e o Absalão cobrou, exigiu, ele deixou o Amnon e os filhos irem, mas ele não foi, quer dizer, quando não havia algo grave, o Davi não ia, não dava atenção. Pega lá o capítulo 13 e o 14 de 2 Samuel, você vai ver isso. Como vários de nós. Às vezes você só coloca a sua atenção na sua família quando tem algo mais grave acontecendo. Quando algo saiu do controle. Quando você nunca sabe o que está acontecendo na escola até a professora te mandar um bilhete. Você não sabe o que seu filho vê, com quem ele anda, o que ele assiste, não sabe o que ele come. Que triste, né? Quando um pai, uma mãe leva um filho no hospital e o médico pergunta assim, o que ele come geralmente? E o pai, um olha para o outro, a mãe, o que ele come? A mãe, comida. O médico, bom, entendi, pensei que era pedra, alguma coisa assim, né? Sei lá, tal, cimento. Não, o que ele come? Come coisa normal. Não sabe. Quantos que só depois de um problema grave que percebe que o filho estava comendo muito mal, estava comendo só porcaria, porque não tinha atenção. Às vezes a doença não é um fingimento, às vezes já é a realidade. De tanta falta de atenção e de cuidado. Então Davi não pôs atenção quando deveria, da forma que deveria, foi obrigado depois a ficar indignado. Depois perdeu aquele filho. Ele podia ter olhado para o Amnon, visto ele. E ainda eu dei esse exemplo, se qualquer um de nós, a pessoa que pode estar chegando aqui a primeira vez, se olhasse para o Amnon e visse a cara dele e perguntasse, o que está acontecendo? Eu estou doente, pai, chama a Tamara aqui para ela ficar comigo, para fazer 2 bolos aqui para mim, eu estou com uma vontade do bolo dela. Qualquer um de nós vai falar assim, por que tem que ser a Tamara? Que doença é essa que só vai curar com o bolo da tua irmã? Tem coisa errada aí, ela é tua irmã, você está com um pensamento errado, rapaz? Você está com alguma coisa na sua cabeça? Essa tua resposta aí já me disse, tem coisa errada. Vamos orar. Vamos repreender isso. Vamos quebrar essa maldição. Eu aqui dentro, eu sei o que eu já fiz, eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu dei causa na minha família, então vamos orar, vamos quebrar isso. Vamos ter uma atitude aqui, eu não aceito isso, você vai ficar comigo aqui agora, vou te acompanhar mais de perto, vou estar junto com você. Deixei as coisas correr, não vou deixar mais. Mas ele não fez. E quando a gente não faz o que deve, vai aparecer um Jonadab, que vai dar um conselho de destruição, que às vezes vai dar uma direção para arrebentar com uma família, para moer com toda uma casa, igual aconteceu com a de Davi. Coloca a tua atenção nas pessoas. É legal você comprar um equipamento, um móvel, pintar a parede de uma cor bacana, mas eu não tenho como tirar que esses dias a gente, no propósito ainda, nós tivemos a palavra para olhar, cuidar da nossa família. Essa foi uma condição que o Senhor colocou. Por que Deus precisa? No dia ainda que foi pregado isso, eu lembro que a bispa ainda falou o seguinte, por que tem coisa que Deus precisa nos dar a direção? Quer dizer que a gente está precisando ouvir. Coisas básicas que a gente ouviu, faça isso, haja assim, tome essa atitude. Por que Deus precisa vir e dar algumas direções que para nós talvez a gente está ouvindo pela enésima vez e pensa assim, isso é tão óbvio? Porque a gente precisa ouvir. E apesar de parecer muito óbvio, de repente está faltando na nossa vida. É igual a questão do passado.
Quantos que ouvem todo dia isso? Quantos que essa palavra aqui sabe de cor? Tira o velho para entrar um novo. Eu quero um novo, Senhor, eu quero 10 vezes mais. Esse ano será incomparável, será 10 vezes melhor, será 10 vezes maior, será 10 vezes mais isso. Mas cadê que eu tirei o velho? Não tem lugar, não tem espaço para o novo entrar na minha vida. Porque eu repito com a minha boca, porque eu tomo decisões iguais às que eu tomava lá atrás. Porque eu olho para o meu cônjuge, eu olho para os meus pais, eu olho para os meus irmãos, eu olho para os meus filhos do mesmo jeito que eu olhava antes. Em vez de eu declarar, eu julgo. Em vez de eu conviver, eu peso. Quem dá alívio, alívio. E quem pesa, o que acontece? E quem julga, a Bíblia diz, lá em, acho que é Mateus 7, está escrito, não julgueis para que você não seja, mas não é julgado por aquela pessoa que você julgou. É julgado por outros, é julgado por Deus. A Bíblia diz que quando você está apontando um dedo, tem 3 apontando para você. Então recolhe o dedo. Fica com as obras. Hoje ainda alguém ligou para mim, tinha que definir uma situação e falou assim, olha, porque o fulano está assim, 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 tal. Eu falei, eu não tenho como julgar o que o fulano está pensando. Eu não tenho como julgar a intenção do fulano, eu recebo a obra dele. Mas eu falei, eu tenho a obra, eu fico com a obra. A intenção dele deixa com Deus. E a gente tem que aprender a receber as obras. Eu sempre falo a mesma coisa, igual quando alguém te pede perdão. O fulano não me pediu perdão do coração, o jeito que ele falou comigo, receba o perdão, libera o perdão. Deixa a intenção dele com Deus. E em tudo na tua vida, receba o que as pessoas estão fazendo bem para você. Mas eu percebo que não é sincero, não é conosco isso. Você não vai encontrar um versículo que cabe a você o julgamento e a condenação de alguém. Nem do teu cônjuge, que é a pessoa que deita e acorda com você. E aqueles que estão a seus cuidados como seus filhos, ensine eles. Não os reprima, não os condene, não tolha eles, mas ensine. Porque quantos não sabem como fazer, porque não aprenderam? Aprenderam com Jonadab da vida. Quantos que estão olhando para o filho, para a filha, estão vendo falsidade, mentira? Porque não aprenderam o caminho da verdade. Mas tiveram um Jonadab que ensinou a ser malicioso, manipulador, falso. Porque faltou a presença, faltou a atitude, faltou a palavra, faltou o limite, faltou o telhado, a cobertura, que é um pai. Faltou ali a ajuda da mãe, faltou. Eu não gosto do que eu vejo, então vai lá e construa outra coisa. Mas não reprima, condena e fica nisso. Porque foi uma vida inteira, eu repito, começa hoje. Você perdeu tempo até ontem? Começa hoje. Viva o agora. Seja um odre novo, que ainda tem lugar, tem tamanho, tem volume para expandir. Foca nas coisas boas da vida. Aqui em Lamentações 3:21, repita comigo, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Se a sua vida só tem lembranças ruins, não lembra de nada. Mas o que você tem que trazer à memória é o que vai te dar esperança. Não que atrasa a sua vida. Não que te desanima. Porque quando eu lembro disso, te desanima. Então não lembra mais. Pega aquele pensamento lá e extingue ele no começo. Nós já ouvimos aqui, aprendemos sobre os 7 passos. Os 7 passos para nós termos uma vida feliz e plena. Vamos a eles. Primeiro, que é o que a gente está pregando até aqui. Liberte-se
definitivamente do passado. Se você perdeu esses meses, que isso aqui a gente ouviu em janeiro ainda, é a palavra que eu quero que você se pega, definitivamente. Isso aqui ainda eu penso a maior parte do tempo, eu lembro, eu falo, eu olho para essa pessoa, eu não estou olhando para ela, eu estou olhando para ela de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Não. Liberte-se disso. Segundo, ame a sabedoria, escolha a felicidade. Aqui em Provérbios 9:10 está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que eu começo? Eu começo com Deus. Eu começo meu dia com Deus. Eu começo uma obra com Deus. Eu começo um relacionamento com Deus. Por que Deus tem que estar em todos os meus relacionamentos? Porque Deus é a pessoa em quem eu mais confio. Qualquer relacionamento que Deus está à frente, eu tenho um triângulo ali de confiança. Eu confio em Deus e porque Ele está naquilo, eu posso confiar naquela pessoa. Se é o meu marido, a minha esposa, se é o meu filho, se é o meu pai, se é o meu sócio, se é um amigo. Os nossos relacionamentos que não têm Deus são tolos, são inúteis, são passageiros, e alguns são devastadores. Você faz uma aliança com uma pessoa em qualquer sentido, que Deus não está naquilo, aquela aliança mal sucedida pode durar um mês, mas as consequências dela podem perdurar por anos na sua vida. É ou não é verdade? Que o diga um casamento, uma sociedade, você se unir com alguém que não tem propósito entre Deus e você naquilo. Então eu começo no temor, porque é o temor que me coloca, que faz eu entrar em qualquer circunstância com sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Qualquer coisa que eu entender na minha vida que não parta do santo, não cabe na minha vida. Há alguns domingos atrás a gente ouviu quase que o domingo inteiro que não há diferença para nós que conhecemos Deus do santo para o secular. Ah, mas isso aqui faz parte. Atrapalha? Então não é para mim. Conhecer o santo é ter entendimento. Por que a gente perdeu tanta coisa que fez na vida? Tanta coisa que a gente imaginou, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai me dar resultado, isso aqui vai ser poderoso, e não foi. Porque foi só a base de coisas seculares. Não foi feita a partir da sabedoria, não foi a partir do santo, não houve temor, apesar de aparências serem boas, pessoas envolvidas serem aparentemente boas, apesar de ter dinheiro, apesar de ser algo promissor, não tinha o santo, não tinha a bênção. E por isso que algumas dessas coisas hoje nem estão mais conosco. Só deixaram um rastro de dor, de vergonha, de perdas, e às vezes trouxeram manchas para a nossa vida. Porque por mim se multiplicarão os seus dias, e aumentarão os anos de sua vida. A gente não pode viver aquela vida querendo que termine rápido, que tudo seja rápido, que seja curto. Por que a gente vive assim, quando vive assim? Porque não está enraizado em Deus. Porque está faltando sabedoria, porque está faltando temor. E veja que uma coisa leva a outra. Eu temo a Deus, eu conheço o santo, e a partir do santo eu passo a ver as coisas da maneira certa. Então eu vou fazer escolhas e manter escolhas que são boas para mim. Porque Deus está ali, Deus faz parte delas. Então eu não vou querer que elas terminem, que elas sejam rápidas, que elas sejam ali imediatistas. Não, eu quero viver. Eu quero contemplar aquilo, eu não quero que termine.
E isso tem a ver com sabedoria. 3. Diga, é daqui para mais. Expanda sua visão. Enxergue além e mais alto. Nós não podemos ter aquela visão de que esse é um momento de prova, de teste. Nós estamos sendo e vamos ser mais ainda pressionados de todos os lados. É ou não é verdade? Pressionados. Qual área da tua vida hoje que não te oferece pressão? Qual área? Tem pressão para o seu casamento dar certo? Olha que benção, ninguém tem pressão aqui. Para que a gente precisa pregar a palavra? Oh, Jesus, obrigado, maravilha. Olha que benção. Não tem pressão. Que leveza, que alegria. Né? Os dois, um olha para o outro assim e já sabe o que quer. Né? Aquele dia de calor assim, você dá aquela roçada com o braço assim do seu marido já levanta assim, com aquele shortão dele, vai lá, pega aquele copo d'água sem reclamar e fala assim, você estava pensando que você está com sede? Está aqui. Acha que tem pressão, que você tem quase que pedir? Que para ser gentil, para fazer daquele jeito que já sabe que tem que fazer, para não deixar a toalha em cima da cama, para cumprir com seus deveres em casa, com os filhos. Ninguém tem pressão, graças a Deus. Essa parte que eu vou até pular então, tá tudo certo. Maravilhoso. Tem pressão para o seu casamento funcionar, tem pressão para a sua vida financeira, é ou não é? Tem pressão para você vir à igreja, tem pressão no seu trabalho, tem pressão. Aquele dia que você imagina, fiz tudo certo, dei meu melhor, fiz hora extra, olha que maravilha, chega alguém e fala assim, isso aqui não... Podia ser melhor, né? É uma pressão. Pressão na saúde. Quantos que aquele dia que precisa mais? É aquele dia que você acorda, de repente sente um incômodo, uma dor nas costas, a cabeça está doendo. Aí, agora está falando de guerra, né? Então não tem mais, o coronavírus é medroso, né? Não quer se alistar, então agora nem tem mais quase isso, né? Daqui a pouco está liberado, máscara, tudo. Então, mas até pouco tempo você não sabia se você estava com gripe, se estava com qual vírus da gripe, né? Se era o corona, se era o... Aí tem aquele alfabeto, né? Alfa, beta, delta, ômicron, tal, e vai. Se você podia trabalhar, se não podia, se ia ter que fazer exame e tal. Tem pressão. Tem pressão se você está como servo, tem pressão se você é líder, tem pressão espiritual, às vezes tem pressão na igreja, o lugar onde você imagina que havia paz, vem alguém que te cria uma situação, tem alguém que vem para o teu lado com uma fofoca para te distrair, tem pressão na tua casa, com teus filhos, tem pressão. E nas pressões, elas vêm porque é uma maneira do diabo dar sabe, um cala-boca? Para de querer crescer? Para, não, tá vendo, tá bom assim. Tem a pressão do tapete, Tem pressão. Aí você, não, deixa assim, porque até então nem isso eu tinha. Não. Aquilo que Deus tem falado conosco, que Deus tem nos levado a ir além, que Ele plantou no seu coração, como por exemplo um projeto que Ele deu para você, que Deus te mostrou. Não é para você recuar. Hoje ainda eu falava do Gideão, olha como Deus sabia do maior problema do Gideão. O problema do Gideão, qual que era o maior? Medo. Durante todo o tempo que ele agiu, ele teve medo. E Deus foi trabalhando isso nele. Pegou ele no tanque de prensar uvas, vai com a força que você tem, mas que força, eu sou menor, eu estou te enviando. Deus não deu nada a ele, nada, não deu uma espada, né, ali flamejante, não deu uma arma, não deu ali nada, você vai com essa força. Ele trouxe uma oferta, Deus exigiu uma muito maior, que ele teria que mexer desde a casa dele até com os moradores daquela cidade.
Quando Deus apareceu para ele, o medo dele foi de morrer. O Senhor falou, fique em paz, você não vai morrer. E aquilo mudou a vida dele. Ele convocou um exército por conta dele, foi lá e convocou, quando os midianitas atacaram, ele convocou, vieram 32 mil, Deus falou, muita gente, tira. Ficou 10 mil, tira, ficou 300. Pediu o sinal, Deus deu. E ele foi, mesmo com medo. Deus não mudou os projetos. Deus não falou, você vai ficar com 300 e vai se contentar em vencer pai. Não, você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. Então a visão é para expandir, é para ir além, é para ser mais alta do que era. Ah não, eu estou repensando meu 2022, porque tem coisa que 2021 era bom. Eu não estou falando só de dinheiro, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da vida. De projetos, de coisas, de plenitude, de qualidade de vida. Não é para recuar. Não é para diminuir, não é para se encolher, é para aumentar. 4, desenvolva uma autoimagem saudável. Isso tem a ver com a 3, né? O que é essa autoimagem? Tem muita gente que ainda se vê como gafanhoto. Lembra do povo lá, os 10 espias? Essa terra, olha bem, ó um recuo aqui. O 3 e o 4 estão juntos. Olha o recuo. Foram, passaram pelo deserto, estavam lá e foram espiar. Uma missão honrosa, vai lá, vê a terra, comprova o que eu falei. Foram lá, viram, pegaram frutos e passaram lá, né, mais de um mês, olhando, comendo, desfrutando, vendo a vastidão, a largura, a qualidade. Aí voltam e falam assim, a terra é boa, tem frutos bons, mas não é para nós. Tem gente que está com esse pensamento. Volta e meia eu escuto um falando, não, tal coisa não é para mim. Por quê? Ah, não, é muito difícil. Não, eu não estou vendo Deus nisso, porque era para estar mais tranquilo. Espera aí. A terra não é para nós, porque o povo que lá vive devora os seus habitantes, e diante dos olhos deles e dos nossos, nós éramos como gafanhotos. Você tem que ter uma imagem de você como ninguém tem. E se você ainda não tem, você tem que desenvolver isso, declarando a palavra sobre si mesmo. Eu sou amado por Deus, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou valente, eu sou poderoso. E aí vem o 5, porque descubra o poder dos seus pensamentos e palavras. Como é que eu desenvolvo uma imagem saudável? Não é alguém falando para mim. Alguns de nós não teve aquela super mãe, né? Que ia lá no espelho, penteava o seu cabelinho de lado e falava assim, você é o menino mais lindo que eu já vi. Alguns não tiveram. Eu tive, nesse ponto eu tive. Minha mãe falava isso para mim direto. Filho, você é lindo. Não acreditava sempre não, né? Até porque eu não gostava do cabelo de lado. Mas nem todos tiveram alguém que falava, você é forte, você é corajoso, você é bonito, você é capaz, você é inteligente. O contrário. O contrário. A minha esposa cresceu num ambiente, por exemplo, que os adultos falavam exatamente o contrário para ela. Você não consegue, você não pode, você não vai dar certo. Se quiser uma coisa bem feita, coloca na mão de outro, porque na mão dela não vai funcionar. E aí então, vou ficar com isso? A minha vida é essa. Agora eu estou taxado, limitado, estou preso, travado. Ou não, eu mesmo, primeiro eu acredito, e eu faço essa imagem saudável, essa imagem excelente a meu respeito, como? Pensando certo, pensando no presente, falando certo, falando a pessoa que Deus me faz, a pessoa que Deus ama, a pessoa que Deus tem uma missão para cumprir, a pessoa que Deus trata, a pessoa que Deus levanta, a pessoa que Deus abençoa.
As nossas palavras têm poder. Eles têm definido e definem nossa vida porque são realmente poderosos o quê? Os pensamentos e as palavras. Muita coisa que a gente é hoje é pelo quanto a gente pensou assim e falou assim na vida. Está entendendo? Muita coisa que você é hoje é pela forma que você pensou isso por tanto tempo e falou isso por tanto tempo. Então comece a pensar certo e a falar certo a seu respeito. Porque não espere que vai aparecer alguém que vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Que vai ficar levantando a tua bola todo dia, fulano, você é o melhor. Fulano, você é capaz. Fulano, você é amado. Fulano, você é importante. Mas tem quem te fala o contrário. Tem ou não tem? Ai, você é isso, você não tem, você não é, você não sabe, você não consegue. Não vejo a hora de me livrar de você. Por isso que você tem que fazer uso dos teus pensamentos, das tuas palavras. Olha o que está escrito aqui em Efésios 5. Portanto, 5,15. Efésios 5,15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são... Não conta que isso vai vir do além. Sabe aquele negócio, vai acontecer alguma coisa boa. Não, eu sei o que fazer, eu faço. Do que depende de mim, do que depende da minha mente, do que depende da minha boca, do que depende das minhas palavras, do que depende das minhas confissões, eu falo, eu declaro, eu oro, eu profetizo, eu penso, vem aquele pensamento ruim do passado que repete uma dor, um trauma. Eu anulo, não, eu não sou isso. Eu não me rendo a isso. Eu não me permito mais isso. Os dias são maus. E Jesus ainda disse, basta a cada dia o seu mal. Então, naturalmente, deliberadamente, as coisas não vão ser boas. Mesmo que você é um crente. Porque o bom é a ferramenta que a gente recebe para usar. Não há uma energia que cai automática. Nós é que geramos isso com atitudes de fé. Então, para o teu casamento ficar melhor, você tem que dar condições a isso. Para você ter filhos melhores que vão te dar orgulho, você gera isso. Para o ambiente da sua casa ser o melhor lugar do mundo, você tem que criar esse ambiente. Hoje você pode estar ouvindo dizer, não, minha casa é oprimida, o lugar é ruim, as pessoas são perturbadas. Já começa mudando, é uma bênção. Chega lá e fala, declara, ora, unge, abençoa. Já desde o pensamento, olha para essa pessoa com um olhar, tanto de misericórdia, como também um olhar ali de bênção. Essa pessoa vai me dar alegria. Essa pessoa vai ser uma bênção. E não é esperar isso dela, é gerar isso nela. Está entendendo? Porque às vezes eu vejo que tem gente que vem no culto tal, aí ouve uma palavra, é como se o pastor tivesse poder de pregar algo e aquilo está acontecendo automaticamente na sua casa. Não é assim. Tem coisas que se você não construir, não vai acontecer. Você constrói com obras, palavras, atitudes, uma postura e uma reação de fé. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho. Esse vinho aqui, o vinho aqui está dizendo, pois isso leva à devassidão. Vamos trocar aqui agora, não estou colocando nenhum J, nenhum tio, nem tirando.
Mas vamos colocar aqui, vamos trocar a palavra vinho por vício. Olha como é que ficaria esse versículo. E não se embriaguem com vício. Qual o teu vício? Ah, eu não bebo. Eu não fumo. Eu não uso nenhum entorpecente. Tem gente que nunca usou. Nunca bebeu. Mas é viciado em outras coisas. Por exemplo, quantas pessoas aqui que aquele tempo de Davi que não tem para os filhos, tem para a rede social? Tem para pagar ali um streaming como um Netflix da vida, ficar ali horas, se somar o que assiste de filme e série na semana, dá mais de um dia, dá mais de 24 horas. Uma pessoa passar durante uma semana mais de 24 horas assistindo série e vídeo, isso não é um vício? Não estou falando seguido, mas pegar o pouco e passa todo dia, isso não é um vício? Hã? É ou não é? Faz a conta. Está sendo bem mais de 10% por dia. E esse é um tempo que não fica em casa, não rende para a família, não é bom para a pessoa. E quantos estão indo? Por exemplo, quem tem problema com masturbação? Boa parte dos que traíram, adulteraram, que sequer tiveram flertes, né? Ainda que não se consumaram num ato, né, num ato sexual. Mas aqui, se eu trocar o vinho por vício, pois isso leva a quê? Pois isso leva a quê? Quantos não perceberam que é o que mais está vendo, que está levando àqueles comportamentos repetitivos? De onde estão vindo aqueles palavrões que estão contaminando a tua casa? De onde há tanta necessidade, que isso, inclusive, desequilibra o teu casamento? Do sexo. Tem gente que aquela coisa nunca é suficiente, nunca está bom. Começa a gerar um desequilíbrio, porque um dos dois, na maioria das vezes, a mulher não acompanha aquele ritmo. Eu não estou dizendo que é não ter, também não estou dizendo que é aquela coisa todo dia, toda hora, viver para isso. Até porque, gente, é assim, naturalmente, o casamento, ele nos ensina, nos impõe e nos acrescenta valores que vão mudando. Então, eu entendo, eu concordo que a parte íntima no casamento, ela é importante, mas conforme a idade vai vindo dos dois, não está entre as prioridades mais. Não estou dizendo que não tem que ter. Mas uma pessoa que você vê que, independente do momento, da hora, do dia, sempre aquela mesma necessidade disso. Sabe aquela coisa que toda hora, qualquer assunto já tem uma indireta, né? Qualquer coisa já está entendendo aquilo. Da onde vem isso? Da onde você acha que vem isso? Hã? Não. Não adianta uma pessoa dizer para mim, não, eu tenho necessidade. Por quê? Por que alguns têm tanta necessidade? É a minha natureza. Não é a tua natureza, é o que você está alimentando. E tem gente que vai dizer, não, eu não vejo pornografia. Não é pornografia. Mas dependendo do que você assiste, essas redes sociais com esses vídeos curtinhos, é Facebook, Instagram, TikTok, qual que é o outro lá? O YouTube. Você fica vendo um vídeo e outro, um que vai vindo depois do outro. É um vídeo engraçado, o outro vídeo é uma mulher, um homem dançando, né? Porque não é só mulher. Tem aquele vídeo que aparece aquela mulher dançando, né? Que é o lugar que ela está com 50 graus, ela tem que dançar de biquíni, não pode dançar de roupa.
Ou aquele homem, né? Aquela falta de respeito lá, aquele cara que está cheio de risco no corpo assim, né? Que aí a mulher fica ali, né? Eu não vi direito, deixa eu ver como é que ele levanta esse peso na academia. Puxa vida, né? Aí você fica vendo, você acha que isso vai gerar o quê para você? Aquilo gera, aquilo vai incentivando o teu desejo. Ah, não, eu fico o dia inteiro num site de notícias, mas site de notícias tem um monte de foto também. Ainda mais nessa época que tá passando o Big Brother. Que se você entrar, por exemplo, no site lá de notícias da Globo, uma parte lá vai ser dedicada só a fotos ali daquele reality show. E eles não vão colocar as fotos das pessoas vestidas, vão colocar as piores fotos. Então tem gente que eu vou tirar o vinho aqui. Eu não acredito que alguém aqui está ainda com um problema. Pode ter também, então pega para você, se é o teu caso, o vinho, a cerveja, a bebida alcoólica que altera, né, a sua capacidade de raciocinar. Mas quantos que estão tendo a capacidade de raciocinar pela quantidade, pelas repetições do que vem, do que assistem, do que se propõem a ver e a consumir? Então aí não tem um assunto que presta para falar. Tem gente que abre a boca. Como é que tem pai que vai baixando o nível dos filhos e os filhos não se desenvolvem, inclusive na escola? Fica o dia inteiro na rede social, vendo a vida dos outros, vendo foto que não leva a nada, vendo vídeo que não acrescenta nada. Quando vai conversar com o filho, qual assunto tem para conversar? É a musiquinha, é a notícia, é um meme, é alguma coisa já para um lado da malícia. O que a Bíblia nos mandou fazer com os nossos filhos? Ensina. Aí vamos expandir essa palavra. Como é que a Bíblia diz para fazer isso? Senta com eles na mesa, fale da palavra, né? Quando vocês estiverem andando, um dia eu falei, o Senhor mandou o Josué fazer isso com a família dele, com as viúvas, com os homens, com os idosos. Você está andando no caminho, fala da palavra. Você está sentado à mesa para comer, fala da palavra. Você está numa viagem, fala da palavra. Você está parado ali conversando com a pessoa, fala da palavra. Como é que a igreja está sendo implodida? Não é agora não, isso não é agora, isso aí é há pelo menos 10 anos. Se tem uma coisa que a gente via, era que esses crentes de 10 anos para cá, eram muito ligados à televisão. Muito ligados à televisão. Tanto que a maioria chegou à igreja por conta de um programa do quê? Do que, gente? Teve um bom propósito, estava assistindo TV, aí, por exemplo, aqui viu o programa da Bispa. O programa da Bispa é meia hora dentro de 24. O programa Mudança de Vida Hoje sempre foi meia hora, 30 minutos, na verdade são 28 minutos e meio, se eu não me engano, entre 24 horas. Mas quem assistiu o programa não ficava só aquela meia hora na televisão. É ou não é? Quanto desse tempo que era filme, novela, série, ou reality show, e aquilo ia entrando? Aquilo foi formando. Aquilo foi dando direção. Formando o linguajar, as expressões, a postura, a maneira de olhar, a maneira de pensar. E por isso que hoje, né, a bispa usa uma expressão, por isso que hoje há uma igreja muito líquida, e não sólida e forte como deveria ser. Muito permissiva, que aceita muito fácil as coisas, que o que pesa primeiro não é a palavra. Mas nós estamos vivos, estamos ouvindo a palavra, e estamos aqui, tenham cuidado com a sua maneira de você viver. Então não se embriaguem com vinho, não se embriaguem com vício que está tomando seu tempo, que está na frente dos seus olhos, que está dominando os seus ouvidos.
pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês, está aqui, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sexto passo, aumente forças na adversidade. O propósito delas não é serem o fim, quando Deus permite algo na nossa vida. A dificuldade, os desafios não é para nos matar, não é para nos fazer cair, é para nos fortalecer. Quando a palavra não é suficiente, Deus mexe é onde vem uma adversidade. Porque quantas vezes são nessas adversidades que a gente descobre o poder de Deus que nos leva a superar. Quanta gente que tinha uma ideia, que só depois de ter vivido uma dificuldade que colocou a ideia em prática. Foi ou não foi? Quanta gente que descobriu o poder da oração, quando foi obrigado a orar, a ir para a madrugada, a jejuar. Porque aí não era um propósito mais, aí era uma necessidade. E aí, por causa da necessidade, a pessoa passou a fazer mais para Deus, e ela não viveu a resposta só daquilo que ela estava vivendo a necessidade, mas ela descobriu o poder que ela tem no mundo espiritual. Então, não, a adversidade não é para você desanimar, é para aumentar, é para encontrar, você descobrir forças que talvez não sabia que tinha. Mas Deus as usou no passado, como a Bíblia nos mostra, e as usa como alavanca. E essa alavanca, a ideia, a proposta, o propósito de Deus, nunca é pegar essa alavanca e Ele puxar para cima e você cair. É essa diversidade que Ele permite, a gente falou isso esses dias ainda, há 3 semanas, se eu não me engano, com Jó, que o último estado de quem servia a Deus, quem estava em Deus, como o Jacó, que a gente falou semana passada, um Labão na vida dele, o peso do Labão, a injustiça do Labão, não foi uma alavanca para matar o Jacó, foi uma alavanca para ele crescer, diga subir, diga aumentar. A adversidade tem esse propósito, Deus permite chegar até a sua vida por uma pessoa, uma situação, que é uma alavanca para aquilo ir para baixo e você crescer, você aumentar. Não pode ser causa ou justificativa para desanimar. E por fim, o 7º passo, daquilo que vier à tua mão para fazer, o que Deus toca, e Deus tem movido, Deus tem falado, seja generoso e grato. Na verdade, certo seria ser grato e generoso, porque você é grato pelo que você recebe, pelo que você tem, e você é generoso para compartilhar o que você tem. Para não deixar de fazer nada que o Senhor colocar no teu coração. Porque a Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. E isso começa na nossa casa, a gente já ouviu sobre isso. Dê uma nova chance. Não traz o passado de volta. Dê amor. Amor é uma decisão. Eu não sinto, não importa se você sente. Ame. Eu não tenho motivação. Motivação não é nada. Você precisa de convicção. E convicção a palavra te traz. A palavra está te entregando convicção. Para você amar, para você praticar o amor, para você ser o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, o irmão, para você cultivar o jardim em que Deus te colocou. E não olha para a árvore que você não pode comer, não pode tocar, olha para todo o jardim, seja grato e generoso. Deixa eu cuidar do meu jardim, deixa eu cuidar das árvores que estão ao meu cuidado, meu casamento, meus filhos, aquilo que está nas minhas mãos, dar o meu melhor para Deus,
agir aqui, ter cuidado com a maneira como eu vivo, não repetir a vida que eu vivi uma vida inteira, os pensamentos que eu tive, as palavras que eu tive. Ninguém pode ter uma imagem superior de mim do que eu mesmo tenho de mim. Enfim, dar cada um desses 7 passos, pegar para você a palavra, viver o presente, receber o presente e viver o presente. Porque o futuro começa hoje, o novo ano começa hoje, o novo dia começa hoje. Você sair daqui uma pessoa melhor é uma decisão tua. A decisão, a escolha de ser feliz. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. O que o Senhor falou com você hoje? Da primeira coisa que você tem que fazer, coloque seu pé hoje aqui no presente. Situe-se. É como diria o Visa, né? A vida é agora. Mas não é para você ser o maior consumista com o seu cartão de crédito, não. A vida tem que ser o hoje. Você tem que pegar essa palavra e ser capaz agora, tomar posse dela, anular. Anular as coisas que estão enfraquecendo você. O que é que está te enfraquecendo? As últimas discussões que você teve com o seu cônjuge, evitáveis. Tem coisas que a gente não consegue evitar, acontece, é pego de surpresa, a gente está num processo de crescimento. Mas quantas coisas, tem gente aqui que, se eu falar quais as últimas discussões que você teve com o seu cônjuge, se eu falar quais as últimas 5, você vai falar, não, as últimas 50. Foram todas ligadas a coisas do passado. Maneira como você trata seus filhos é digna? Ou você está sendo Davi? Precisa alguém ficar doente na tua casa? Que tristeza, né? Tem pai que o tempo que mais passa com o filho é quando tem que levar para o hospital e passar a noite inteira do lado, ali naquela cadeirinha. Eu já ouvi isso de pessoas. Você acredita que eu não lembro a última vez que eu tinha ficado mais de 15 minutos do lado do meu filho? Do lado ali. Ah, mas tal dia eu passei a noite inteira do lado dele ali no hospital. Quantos que olham para o cônjuge e acusa, pesa a vida, cobra, deprecia, faz questão de lembrar hoje do que aconteceu há 10, 20, 30, 40 anos atrás, e ainda profetizar aquela desgraça daquela maldição, você não muda mesmo, e o diabo bate palma lá, fala, isso, você não muda mesmo. A fé consiste em obras. Se comprometa com Deus. O que você hoje, que voto você vai fazer com Deus? Não é dinheiro não. O que você não vai falar mais? Que é nunca mais, Senhor, nunca mais eu vou dizer isso para o meu cônjuge. Nunca. Nunca de nunca. Acabou, chega. A gente faz isso com tanta coisa. Eu cresci vendo uma tia minha que cada ano ela tinha uma promessa. Esse ano eu não vou
tomar cafés. O outro ano não vou tomar refrigerante. Outro ano não vou comer arroz. Outro ano tal. Tem tanta gente que coloca na cabeça, né? Não vou fazer mais isso. Tem coisa que a gente tem que colocar nessa lista, essa lista de exclusão. Nunca mais vou falar isso para o meu cônjuge. Nunca mais vou invocar isso aqui, vou dizer que ele é isso, que ele não faz, que ele não muda, que ele não tem, que ele não pode, que ele não consegue, que ele é esse problema na minha vida. Segunda, ainda nós falamos isso. Segunda, nós pregamos sobre isso. Tem gente que já pagou 2 vezes o pecado que cometeu. Pagou 2 vezes na vida, com o cônjuge, já pagou umas 22 vezes. Para de ficar lembrando desse fato. Para de ficar trazendo de volta. Para, você perdoou. Você decidiu continuar. Se respeita. Respeita a tua própria decisão. Vira essa página. Tem coisa que eu vou dizer para você, não vira a página, fecha esse livro, joga ele longe. Comece a escrever outra história. Ambos estão vivos. Ficaram juntos, resistiram. Joga fora esse livro aí, dessa história. Tem nomes que você tem que dizer com você, eu nunca mais repito esse nome dentro da minha casa. Eu nunca mais cito essa data. Eu lembro de uma época que eu vivi uma situação, uma desgraça na minha vida. E chegou a época daquilo ter acontecido, aquilo, todo mundo que estava ao meu redor na época, aquilo foi um abalo, foi uma situação terrível. E passado 1 ano daquilo ter acontecido, eu lembro ainda, estava chegando naquele dia, aquela semana, né, que tinha aquela data específica, e eu lembro da bispa, eu vou te dar esse conselho que eu recebi, foi uma bênção na minha vida. Eu lembro da bispa ter dito assim, né, teve um trabalho, estava lá na Celso Garcia ainda, ela disse, olha, essa semana vai ter o dia tal, né? Na hora já olhei, já sabia do que ela estava falando. Tinha algumas pessoas nessa reunião. Quem estava lá na época e estava nessa reunião vai lembrar. Ela disse assim, vamos comprar o doce tal, vamos fazer salgado, vamos fazer isso, tal, porque nós vamos alterar o peso dessa data. Essa data agora vai ser de celebração. Ela não vai ser mais de lembrar a dor, a perda, a desgraça, a vergonha, mas vai ser de celebração. Porque se a gente não fizer nada, vai chegar, você vai lembrar, aconteceu isso, todo mundo vai ficar em volta daquilo, foi tal dia, foi tal coisa. E naquele dia teve uma festa, mas uma festa tão boa, tão agradável, tão legal, como aquelas que o Senhor mandava fazer, celebração. E depois daquilo, ninguém mais que sabia, que fazia parte, que foi envolvido, ninguém mais depois ficou com aquilo, com aquele peso na cabeça, com aquele peso no coração. Tanto que depois, Deus ele é tão bom, que ainda uma das crianças depois acabou nascendo nesse dia. E aquele passou a ser um dia, literalmente um dia de festa, que virou um dia de aniversário. Então, todo ano, naquela data específica, tem um determinado aniversário. Não tem como não ser um dia de comemoração, um dia de alegria, um dia de felicidade. E eu lembro que 2 anos antes de ser um aniversário, né, de ser uma data de nascimento, foi tomada uma decisão, não, no lugar de ser um dia pesado, um dia amargurado, vai virar um dia de celebração. Porque quem determina, quem decide como vai ser o meu dia sou eu.
Então tem coisa na tua vida que você precisa sair na frente. Não esperar chegar ali, não esperar aquela pessoa trazer de novo aquele peso, despejar algo em você, ou mesmo se é uma data, aquela data que te remete a algo, que te remete a uma perda, que te remete a uma sensação. Não, eu vou lá, eu vou colocar, eu vou chamar as pessoas, eu vou fazer, eu vou, sei lá, vou fazer um bolo, vou comprar um doce, o que você gosta. Eu vou sorrir, eu vou investir em mim. Eu vou estar junto com quem eu amo. Eu vou me alegrar. Como o Senhor disse. Eu vou para a igreja, eu vou doar aquele dia, eu vou fazer um jejum em gratidão, ou eu vou fazer uma oferta para o Senhor, ou eu vou dedicar a servir o próximo, eu vou fazer, eu vou dar, eu vou abençoar pessoas. Quantos que estão como telespectadores, como espectadores, na verdade, da vida, passivos, vendo e ouvindo, de novo, a repetição da mesma história. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como todos, mas como sábios. Escolha ser feliz. Escolha ser o melhor familiar que você pode ser. Isso não depende de quem você convive, isso depende de você e da sua fé. Senhor, eu oro agora e te peço, toca cada coração aqui e ajuda cada um. Cada um, meu Deus, aqui precisa da tua ajuda. Eu preciso e cada um de nós aqui precisamos para viver o hoje, meu Deus, para estar aqui agora ouvindo essa palavra, para estar em cada lugar que o Senhor nos plantou, com as pessoas do hoje, não com aquelas de anos atrás, não revivendo, meu Deus, os mesmos problemas, não tendo as mesmas atitudes, não, meu Pai, repetindo o mesmo comportamento. Eu te peço, tem misericórdia, para que não venha sobre nós aquilo que por tantas vezes nós invocamos, chamamos à existência, trouxemos sobre nós, mas nos ajuda, meu Deus, a começar agora, a viver o hoje, a darmos condições ao Senhor, de termos, meu Deus, novas atitudes, de darmos passos, de fazermos a Tua vontade, de tornarmos-nos as pessoas que o Senhor está nos chamando para nos tornar, sermos, meu Deus, cada um na sua condição familiar, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho. E enquanto essa é a missão de ser filho, que seja uma condição honrosa, leve, que alivia, que honra a condição de pai, para aqueles que o Senhor deu uma herança, para cultivarem, para administrarem, para criarem, para ensinarem, para doutrinarem. Nos dá visão e sabedoria, paciência, nos instrui, nos capacita, faz voltar, como diz a Tua palavra, os nossos olhos para os nossos filhos e faz o coração deles se voltarem para nós, pais, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor voltaria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Quantos perderam anos preciosos, mas estão aqui e estão ouvindo a Tua palavra. E eu creio mais na Tua palavra, meu Deus, do que no tempo que se foi. Volta esses corações dos filhos aos pais, e o coração desses pais para os filhos. Que não precisemos, meu Deus, ter situações de uma gravidade como teve o Davi com Aminon, com Absalão, com Tamar, mas que o Senhor já nos mostre, nos revele, que haja essa humildade para receber essa palavra, cada um se enxergar, perceber onde está, quem tem sido, qual a atitude, a postura que vem tendo, para receber do Senhor sabedoria, a sabedoria que começa com temor, a sabedoria, meu Deus, que tem atitudes que partem do santo, para fazerem a Tua vontade, para receber do Senhor visão, condição
e ter atitudes que o Senhor aprove, que o Senhor pode honrá-las, recompensá-las. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, e que o Senhor nos abençoe para que vivamos, cada um de nós, na nossa família, no cultivo familiar ao qual o Senhor nos incumbiu de fazermos com excelência, de forma sábia, de vivermos o hoje, de termos a nossa vida no presente, de termos a melhor atitude, a atitude que o Senhor se agrada, a atitude que te alegra e que dá condições, meu Deus, do Senhor nos honrar e abençoar a nossa família. Eu oro e peço que cada família seja abençoada. Abençoa cada família, meu Deus. Se junte com a sua família. Se você tem qualquer familiar seu, pega na mão dele agora e concorda com a bênção sobre ele, com a bênção sobre a sua casa. Abençoe um ao outro. Declara essa bênção. Se você não tem ele aqui, eu quero que você tenha esse cuidado. Estenda a tua mão para o lado onde está a sua casa e a sua família. E abençoa, fala, Senhor, daqui, como aquele capitão, o capitão de Cafarnaum abençoou, declarou que o Senhor desse uma ordem, e aquele enfermo que estava na casa dele foi curado, porque ele creu e foi buscar por aquela bênção. Senhor, eu não tenho aqui comigo a pessoa, mas eu tenho essa unção, eu tomo posse dela, eu declaro sobre a minha casa, eu declaro sobre tal pessoa, eu declaro sobre o meu cônjuge, eu declaro sobre o meu pai, eu declaro sobre a minha mãe, eu declaro sobre o meu filho tal, sobre a minha filha tal. Eu abençoo, meu Deus, aqui cada família. Senhor, estrutura as nossas famílias. Esse é o futuro do teu povo, Senhor. É a partir, meu Pai, dessa ferragem, é a partir, meu Deus, desse cimento, é a partir desses tijolos, é a partir dessas pedras fundamentais, meu Pai. É a partir da nossa família, e eu peço a tua unção, eu peço visão do santo, eu peço temor, eu peço sabedoria, eu peço que cada um aqui, meu Pai, se torne numa estrutura. Abençoa cada família, abençoa essa casa, para onde essa pessoa estende as mãos. Eu não aceito que esse lugar continue sendo um lugar de desavenças, de discussões, de brigas. Eu não aceito, e eu repreendo agora esse demônio que ainda tem a autoridade para atuar naquele lugar. Eu peço a tua unção, Senhor. Abençoa essa casa. Senhor, abençoa a casa dessa pessoa. Abençoa a sua casa agora, em nome de Jesus. Abre a sua boca agora e abençoa a sua casa. Eu abençoo a minha casa. Eu abençoo aquele cômodo onde acontecem aquelas discussões. Não terá mais. Eu abençoo meu quarto. Eu abençoo a minha cama. Eu abençoo a cama em que eu durmo com o meu cônjuge. Eu abençoo o quarto dos meus filhos. Eu abençoo aquela sala. Eu abençoo aquela cozinha. Não vai ter uma discussão por causa de comida. Não vai mais ter discussão naquela mesa. Não vai mais ter problema naquela garagem. Vamos? Se as suas palavras e os seus pensamentos têm poder, use esse poder. Quantos que usam para declarar dinheiro, trabalho, profissão, usa para abençoar sua casa, sua família, seu casamento? Senhor, eu abençoo cada família aqui, eu concordo com cada oração. Eu concordo, meu Deus, com o Senhor fortalecendo, o Senhor levantando, o Senhor edificando, o Senhor, meu Pai, dando visão, o Senhor dando sabedoria, o Senhor colocando um fim naquelas brigas, o Senhor repreendendo aquele demônio e abençoando aquela casa. Abençoa, meu Deus, essa casa, abençoa essa residência, abençoa esse apartamento, abençoa aquele lugar, pequeno que seja, mas eu declaro que seja o lugar mais agradável do mundo. Abençoa esses filhos, abençoa, meu Deus, chega dessas maldições. Eu quebro agora, se você tem amaldiçoado sua família, quebra agora. Cada maldição que você lembrar, eu quero que você quebre agora, em nome de Jesus, quebra.
se você amaldiçoou seu casamento, se amaldiçoou seus filhos, se lançou praga, se disse que ia ser um desastre, se disse que não ia conseguir entrar naquela escola, na faculdade, não ia conseguir o trabalho, que ia ser endividado, que ia ter problema com os filhos, como te deu problema, quebra agora. Senhor, eu quebro cada maldição agora junto com o teu povo. Senhor, eu quebro agora cada palavra que mingua, que seca, que amarra essa pessoa no calor de emoção, que declarou peso, que declarou doença, que declarou, meu Deus, retardamento mental, que declarou, meu Deus, enfermidade, que declarou, Senhor, amarração. Eu quebro, cancelo, anulo, destruo e desfaço cada maldição em nome de Jesus. Eu repreendo esse mal agora em nome de Jesus, Senhor. E eu oro para que o Senhor abençoe. Abençoa essa família, abençoa essa casa. Abençoa, meu Deus, eu declaro que seja cada dia uma construção, que ela olhe e veja melhor, que ela olhe e veja, meu Deus, resultados, que ela olhe e perceba a paz, que ela olhe, Senhor, e receba o retorno dessas palavras, dessas orações e dessa semeadura de fé. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada casal, eu abençoo cada casamento, eu abençoo cada família, eu abençoo a herança do Senhor, eu abençoo a vida dos filhos, eu abençoo, meu Deus, cada família aqui agora em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe, meu Pai, cada família. Eu concordo com cada oração, e declaro que a Tua bênção cubra a cada um, e a cada família que está representando por um homem de Deus e por uma mulher de Deus que clama pelos seus. E eu declaro que se cumpra a Tua palavra, crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e os da tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.